Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira, são 22 horas e nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha. E hoje não é um programa qualquer, hoje é um programa muito especial, porque nós estamos comemorando 12 anos de programa Presença Espírita no ar. No dia 3 de maio de 2007, nós dávamos início a essa jornada de programas e temos como idealizadora do programa a Eulécia Rezende, que hoje também está na apresentação do mesmo. E a gente tinha ideia que chegaríamos aos 12 anos, Eulécia? Na verdade não tínhamos, né? Porque nós ficamos 1 ano e 8 meses elaborando o programa, né? Porque não somos profissionais, elaborando o programa, esquematizando, discutindo, conversando, falando com jornalistas, falando com pessoas que têm conhecimento na área, né? Até chegarmos nessa estrutura que está hoje, há 12 anos. Mas depois que começamos, hoje sempre começamos o programa com uma prece, a gente começou a prece com agradecimento a todas aquelas pessoas que passaram pelo programa, aos proprietários de canal de televisão, ao anterior, a esse, a todos os funcionários, que sempre nos trataram muito bem, nos receberam de braços abertos. Então queremos agradecer aqui de público, ao proprietário aqui da televisão, a todos aqui que trabalham, pelo apoio que nos deram e que nos receberam assim, porque nós pensávamos que o programa ia terminar, né? E nós ali, com preocupação, a maneira que nos apresentar, a preocupação maior, na verdade, é que não cometêssemos um erro doutrinário, um erro da língua portuguesa, porque outros errinhos, isso é normal. Porque não somos profissionais e nem todos que vêm aqui não são profissionais da área. Mas o importante é que nós fazemos o programa, todos que vêm aqui vêm com muito amor, com muito carinho, com muito boa vontade, porque é um programa para esclarecimento, sempre dissemos para as pessoas em geral, e não é um programa para tornar as pessoas espíritas, não é para tornar todos espíritas. É um programa de esclarecimento de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos, para todas as pessoas. E que para desmistificar isso de céu e inferno, que o Papa também já tirou esse inferno, que infernizava a vida de muita gente, né? Esse inferno, o purgatório, outras coisas mais, né? E graças a Deus ele também tirou, saber, a pessoa entender que realmente nós somos espírito eterno. Então não precisa ter medo da morte, como tantos assuntos aqui foram abordados, que nós não temos que ter medo da morte, que a morte não existe, tudo se transforma, que nós estamos aqui neste corpo temporariamente, que ele é gasto, quando terminam as energias, nós retornamos à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, e que não existe fantasmas. Os espíritos estão em toda parte. Tem os bons e tem os maus, e todos esses assuntos que decorrem aqui, que decorreram nesses 12 anos, é sobre esses assuntos, assim, para esclarecer as pessoas. E a gente fica muito feliz quando as pessoas nos abordam, a mim, a Silvia, aqueles que aqui passam, dizendo que como esclareceram, tirando dúvidas e que gostam do programa. Não são pessoas espíritas, são pessoas que gostam do programa. E é então a nossa grande satisfação, né, Silvia, que realmente nesses 12 anos nós alcançamos o objetivo, que era esse, de esclarecimento das pessoas, e estamos aqui, graças a vocês. E hoje nós procuramos trazer aquelas pessoas que começaram o programa, os fundadores do programa Presença Espírita. A Patrícia Giardini já chegou, acho que nós vamos trazer ela aqui mesmo, vamos trazer a Patrícia, porque senão ela vai entrar só no segundo bloco. Então nós trouxemos aqui o José Arturis Garbi, que junto conosco também participou de todo esse trabalho. Desde que ano, Eulécia? 2005. 2005. Desde 2005, nós trabalhamos na elaboração do programa Presença Espírita, ele estava conosco. A Patrícia Giardini também, e também, por motivos de trabalho, atualmente ela não está constantemente conosco aqui na apresentação. O Armando Vieira,
que também é o fundador do programa Presença Espírita. Vocês não costumam vê-lo, porque o Armando fica do outro lado da câmera, minutando o programa e cortando, quando a gente está falando muito, né, Lécio, os convidados, ele fica com uma placa dos minutos, informando a gente que vai acabar o bloco, que é a hora do sorteio, enfim. Ele que a gente dá um pouco de trabalho para você, né, Armando? Também nós trouxemos o Ayrton. O Ayrton é apresentador do programa Presença Espírita e também não está constantemente conosco, porque ele é professor, também tem as tarefas de curso que ele faz. O Vinícius, que é também o fundador do programa Presença Espírita, atualmente ele é o presidente da URI, segunda região. O Edson, que sempre nos socorre aqui também, quando nós o convidamos para vir e substituir pessoas que às vezes têm que faltar por algum motivo. E o Edson também está conosco, e é o vice-presidente da União Regional Espírita. E estamos hoje só com a falta do Maurício, que está morando em Curitiba atualmente, mas que tinha confirmado, mas por causa do trabalho também não pôde estar aqui, mas enviou um abraço aos telespectadores e vai estar logo num programa aí nesse mês de maio. Bom, acho que estamos completos e eu vou começar perguntando para o Edson, e eu vou fazer a mesma pergunta para todos eles. Qual é a importância de nós divulgarmos a doutrina espírita através da televisão? Qual foi o impacto do programa Presença Espírita aqui na sociedade pontagrossense? O programa entra pela televisão nas casas dos telespectadores. O que ele leva? Qual que é a importância, Edson? Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. É sempre bom falar de espiritismo. Como você disse, a divulgação através da televisão, ela favorece esse acesso às pessoas que muitas vezes simpatizam com a doutrina, mas não são espíritas frequentadores do centro espírita, mas recebem esse consolo, esse esclarecimento através da televisão. E lembramos de Emmanuel, que falava que a maior caridade para com a doutrina é a sua divulgação. Então, quando nós levamos pela televisão alguns conceitos que promovem a paz, que promovem o amor, que promovem essa espiritualização do ser humano, nós estamos, de certa forma, contribuindo para que o mundo seja melhor. E eu acho que é este o grande contributo do programa, né? Fazer com que a nossa região, os Campos Gerais, receba um pouco de luz, um pouco de consolo, um pouco de esclarecimento, fazendo com que a nossa vida seja mais fácil de ser vivida, seja mais tranquila e a espiritualidade esteja dentro de nós. Eu vou perguntar para o José Arthur, porque hoje as pessoas não têm tempo mais de folhear livro, então elas buscam tudo através das telas, né? E o programa, sendo de televisão, facilita que o espiritismo chegue às pessoas também nessa rapidez do mundo hoje, que as pessoas não têm tempo. Então, qual que é a importância da divulgação pela televisão? É um modal de divulgação rápido, né? Nós entramos, e também quando começamos o programa nem imaginávamos, porque 13 anos atrás o YouTube, né, a mídia não era poderosa como é hoje. E aí nós tivemos que dar esse passo e ir para dentro. Estamos no YouTube também. A importância do programa, na minha modesta opinião, é assim: ninguém força ninguém a nada nos pensamentos e ações. Porém, é preciso estar no ambiente, oferecendo a oportunidade para que, qualquer momento que um ser humano queira acessar alguma coisa nova, esteja pronto para que ele possa acessar. E essa quantidade de programas que durante 12 anos versou sobre todos os aspectos da doutrina, inclusive, né, realmente foi esgotado, repetido várias vezes, né? E nós deixamos no ar, está aí no ambiente, para que cada um a seu tempo, na sua necessidade, encontre aquilo, né?
E a doutrina espírita, realmente, ela, pela divulgação, nós estamos na fase de divulgação da doutrina espírita mesmo. Desde sua fundação até os nossos tempos, é fase de divulgação. É uma doutrina que vem no tempo e, como nós sabemos pela espiritualidade, ela vai ter o seu ápice mais lá na frente, né? Não é agora. Mas assim, nós estamos aí mantendo. Nós somos aqueles que estamos mantendo o espiritismo ativo, com os nossos esforços, às vezes de forma modesta, às vezes mais ativo, e para que cada um, a seu tempo, quando tiver o esclarecimento e queira se esclarecer, a mente aberta por situações as mais diversas possíveis, possam acessar aquilo que nós deixamos, esse acervo que a gente está deixando aí. Essa é a opinião. Lembrando que nós temos no canal do YouTube, o Presença Espírita PG, mais de 100 programas da época da Rede TVM ainda, mas com temas atualíssimos, inclusive com eles que estão aqui como convidados. E agora no canal do YouTube da TV Vila Velha também você pode encontrar alguns programas, vários programas, e também na página, na fanpage do Presença Espírita, o Júnior já está colocando todos os programas, uns 5 dias depois do programa ao vivo, ele coloca o programa desde janeiro, então você pode assistir sempre que quiser e repetir e rever assuntos. Quantos minutos nós temos? Então nós vamos para o intervalo, depois o Vinícius começa dando a opinião dele. Qual que é a importância da divulgação do programa Presença Espírita através da televisão? Qual é o impacto do programa aqui na nossa cidade de Ponta Grossa? E muitas pessoas assistem o programa no YouTube e são até de outros países, então Ponta Grossa é no estado do Paraná, aqui no sul do Brasil, e nós temos esse pontinho de luz aqui, né, de divulgação do Espiritismo, e queremos que ele se espalhe aí para tantas cidades, não só do Brasil, como de outros países, como já está acontecendo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, este que é um programa especial de aniversário. O programa Presença Espírita está completando 12 anos de existência. São mais de 600 programas no ar, são mais de 600, quase 1000 livros sorteados, porque nós sorteamos muitas vezes 2, 3, 5, 6 livros em alguns programas. Passaram mais de 600 convidados aqui mesmo, que repetidos, mas passaram. Nós tivemos mais de 600 horas de programa no ar, fora as reapresentações, e como eu disse no bloco passado, nós estamos no YouTube com mais de 100 programas. Como disse o José Arthur, em 2007 o YouTube não tinha, tinha YouTube já em 2007? Acho que não. Se tinha, não tinha utilidade né? Exatamente, nós não tínhamos essa ideia que o programa poderia ficar eternizado numa rede social, num canal, e hoje ele está lá com programas de 4 anos atrás. E atualmente o técnico aqui da TV, o Júnior, ele coloca 2, 3 dias depois do programa ao vivo, o programa na nossa fanpage, o Presença Espírita Ponta Grossa. Mas eu vou querer saber do Vinícius, depois para a Patrícia, imediatamente após o Vinícius, qual é a importância desse programa na divulgação da doutrina espírita. Vinícius. Então, boa noite a Silvia, a todos, aos espectadores. A televisão é um dos meios mais democráticos de divulgação de qualquer ideia. Então, essa ideia que nós tivemos alguns anos atrás, de fazermos um programa de televisão em que pudesse levar aos lares, a princípio, imaginava-se da região, a doutrina espírita de uma forma clara, de uma forma tranquila, foi excepcional. Porque, como eu falei, é um meio muito democrático. Todos têm televisão em casa. Muitas vezes não temos uma geladeira, mas a televisão nós temos. Todos passamos algum tempo, nem que seja pouco tempo, em frente à TV. Por ser muito dinâmica, por permitir
o uso de imagens, de sons, uma série de outros recursos que a televisão nos proporciona. Ela, como divulgadora da doutrina espírita, foi grandiosa. Nós conversávamos no primeiro bloco e eu me recordei de algumas coisas que nós vemos fora da TV, nos bastidores e até mesmo fora da emissora. Um exemplo, o irmão de um amigo meu, adorava assistir o programa no começo, porque as pessoas faziam as perguntas e ele adorava ver que o Luiz Maurício e a Silvia respondiam. São coisas simples, mas é alguma coisa que mostra onde chega a TV. Então eu vejo, Silvia, como uma excelente forma de divulgação, mesmo com as mídias atuais, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp e tantas outras redes sociais, tecnologias novas, como um aliado, ainda assim, muito válido como meio de divulgação. Patrícia. Bom, da minha parte, concordando com tudo que foi falado aqui até agora, hoje, a hora que eu me dirigi aqui para a emissora, eu fiquei pensando o que me motivava a estar aqui de novo, e fiquei pensando mais ainda o que motivaria a Silvia, que é quem permaneceu aí durante todos esses programas, poucos ela não esteve aqui, mas o que motivaria a gente estar aqui, né? Deixar nossas casas, muitas vezes, né, todos nós sofremos no começo, porque não era uma missão fácil enfrentar uma câmera, foram coisas que com o tempo a gente foi se habituando, alguns têm vergonha até hoje, né? Mas fiquei imaginando o que me motivaria. E daí me lembrei de um dia em que nós estávamos conversando já há alguns anos, e quando nós terminamos o programa, uma senhora ligou aqui e queria falar com um dos apresentadores. Queria falar com aquele apresentador em especial. E a pessoa que foi chamada ao telefone se dirigiu e conversou com essa pessoa, que lhe disse o quanto teria sido importante aquele programa, aquelas palavras que foram ditas ali. E daí nós comentamos e compreendemos que se do outro lado apenas uma pessoa, não nos importaríamos com a quantidade, mas se apenas uma pessoa tivesse sido beneficiada pela grandeza da doutrina espírita, que nós também sempre procuramos trazer com a pureza doutrinária, com bastante responsabilidade por aquilo que estávamos passando, nós estaríamos satisfeitos, porque um só, né, poderia ter uma transformação na sua vida. Então, eu entendo que a televisão é um meio ímpar, como o Vinícius asseverou, para que nós possamos passar a doutrina espírita. A gente não sabe o que vocês estão sentindo aí do outro lado. O que a gente sabe é esse feedback que vocês nos dão, que algumas vezes comentam, né? Agora no intervalo a Silvia falando quantos parabéns nós estamos recebendo, e podem ter certeza que nos sentimos muito humildemente lisonjeados, porque a grande atração do programa é a doutrina espírita. Mas que se você se sente um pouquinho confortável agora, nesse momento, em ouvir o que nós estamos falando, que não são as nossas impressões, mas as impressões da doutrina espírita, a doutrina que consola, que ampara, que traz tanta esperança para as pessoas, então nós aqui também nos sentimos felizes de estarmos há tanto tempo cumprindo essa humilde e pequena missão, mas que se uma pessoa aí do outro lado já estiver se sentindo bem e confortável, nós estamos também felizes. Bom, vamos passar para o Armando, porque ele já está controlando o tempo. Então, antes que você corte o tempo, você vai falar, Armando. Ficaria indelicado eu cortar o tempo para mim mesmo, né? Eu que roubo. Assim para você. Pois é. Armando, você está aqui conosco há 12 anos. Eu acho que você até faltou menos do que eu, porque nós contamos outro dia nos dedos e acho que você não faltou 5 vezes nesses anos todos, né? E você tem a bênção também de ver o programa do outro lado, mas não do outro lado da tela, mas ali do outro lado daquela faixa de piso ali, né?
E você muitas vezes chama a atenção nossa, porque muitas vezes a gente se empolga e ultrapassa o tempo, ou às vezes uma data errada que a gente fala, você sempre está atento ali e no intervalo você corrige, ou às vezes uma palavra errada que a gente falou e você também nos lembra, inclusive carinhosamente, né, Lécia? Então, qual que é a tua visão de tudo isso, você que acompanha tanto tempo o programa Ali do Lado? Silvia, para mim é uma alegria estar trabalhando aqui junto com vocês, né? A gente começou há 12 anos atrás, eu lembro assim com a insegurança e a angústia do primeiro dia, né? O programa começava às 9 horas naquela época, às 21, né? Às 18 horas eu já estava na televisão, antes até, montando o cenário e a gente preparando. Mas a importância que eu vejo do programa talvez a palavra não seja essa, mas fortalecer a parte cristã da doutrina, reforçando a doutrina como uma religião mesmo, né? Trazendo os ensinamentos do Cristo, depois trazendo o que Kardec nos legou. Então, dos pilares da doutrina e para nós espíritas também é a disciplina. Então talvez seja esse o que me traz a todos os programas. Eu tenho o compromisso, eu venho cumprir. Eu cumprir com a minha obrigação e com disciplina. Então talvez seja esse o motivo de eu estar cobrando de vocês quando passa do tempo, quando alguma coisa não está correta e bem encaixada, que a gente procura fazer, mas o intuito não é censurar ninguém, nem cortar ninguém, mas sim a disciplina, porque o canal de televisão nos abre um tempo e nós temos que respeitar aquele tempo. Então, talvez a minha função seja essa, uma função simples que qualquer pessoa poderia fazer, mas me coube essa função, eu abracei com alegria, para mim é uma satisfação. Realmente eu prefiro estar do lado de lá do que do lado de cá, né? Vocês têm muito mais capacidade de falar do que eu, não tenho essa habilidade assim. E você, Ayrton? O Ayrton também apresenta o programa conosco aqui sempre que ele pode e participou de muitos programas, né, Ayrton? Como é que você vê o programa Presença Espírita? Bem, Silvia e amigos aqui no estúdio, a você que acompanha o programa Presença Espírita pela TV, aqui nós temos um ambiente relativamente harmônico, tranquilo, agradável de se transmitir a doutrina espírita. Mas eu me lembrava que, para que essas mídias hoje possam, né, se difundir o espiritismo, nós também contamos com assistência espiritual, quer seja na concepção e na execução do programa. Eu ainda me lembrava que no livro do Wallace Leal Rodrigues, né, o bandeirantes do espiritismo, por exemplo, Caibar de Souza Chútil, com certeza nos assiste nesse momento, ele trabalhava na difusão do espiritismo, que quando o trem chegava na cidade de Matão, ele estava lá de manhã para deixar os jornais nos bancos, né, daqueles bancos vazios do trem, né, porque ele que fundou a Revista Internacional de Espiritismo, o jornal Clarim, na gráfica, a editora Clarim. Então, esses bandeirantes, né, que inspiram esse tipo de atividade na difusão do espiritismo e outros, né, espíritos, né, que nos assistem nessas atividades. E é evidente, como o Edson disse, né, quando ele cita Emmanuel no livro Fonte Viva, né, que Emmanuel fala que não é um tipo só de caridade. Eu gostaria de reforçar aquilo, porque Emmanuel diz, né, que estudemos Allan Kardec sobre os clarões do Evangelho, e quer seja pelo exemplo, pela ação, pela palavra, né, o Espiritismo nos solicita um tipo de caridade permanente, ele diz, a caridade da sua divulgação. Então não é só um tipo de caridade que diz, é uma caridade permanente, que todos nós que sentimos aquilo que o Espiritismo nos apresenta como filosofia, que nos modifica a forma de ver o mundo e nos conduz à mudança de comportamento, sem dúvida é isso que nos leva a querer contribuir na difusão do Espiritismo, porque aquele que toma contato com o Espiritismo, toma contato com uma outra visão de mundo,
que mostra, não há outra doutrina na face da Terra que apresenta a vida, a imortalidade da alma, a reencarnação com tanta propriedade que a gente encontra na doutrina espírita. E com certeza é isso que nos move, é no sentido de levar esse consolo, essa explicação a respeito da vida que a gente trabalha na divulgação do Espiritismo. Muito bem, nós vamos pedir para os nossos convidados apontarem, escolherem um tema que durante esses 12 anos, né, quantos temas nós falamos, né? E a partir do próximo bloco, cada um vai escolher um tema que foi falado aqui, que ele gosta, por que ele acha importante a gente ter falado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, lembrando que hoje nós não teremos sorteio do livro, por motivos técnicos e tal, da falta da mesa e tal. Mas na semana que vem nós sortearemos 4 livros que estão reservados, que seriam sorteados no programa de hoje como presente de aniversário. Então agora os nossos convidados vão destacar um tema. E a Eulécia trouxe hoje aqui como história do programa, e-mails que ela trocou na época, em 2005, sobre ideias do nome do programa, e-mails com a Federação Espírita, né, Eulécia? Para a Federação Espírita do Paraná, para a Federação Espírita Brasileira, né, falando que a gente estava elaborando o programa. E a última pessoa, que daí faltava o nome do programa, aí eu mandei um e-mail para o Divaldo no seguinte: tudo bem com você? Estamos com uma equipe composta por jornalistas estruturando um programa espírita de televisão. Graças a Deus o projeto está caminhando, essa semana já iremos gravar um piloto, mas não temos ainda um nome. Poderia nos sugerir? Que Jesus o abençoe hoje e sempre. Eulécia, ele respondeu: cara irmã Eulécia, meus parabéns pelo trabalho. Lar ou Presença Espírita muito bem define o conteúdo do trabalho. Abraços, Divaldo. Então ele está assinado pelo Divaldo o nosso programa. A sugestão do nome foi o dele, né? Então nós temos aqui toda uma documentação do tempo que nós ficamos elaborando o programa, que a estrutura era completamente diferente do que é hoje, né? Fizemos um piloto, chegou no primeiro piloto, o doutor José Arturo, que estava gravando, eu não conseguia falar, ele repetia, Eulécia, repete isso, eu não conseguia falar, a voz não saía de nervosa. Eu sei que nós temos, outro dia estávamos conversando sobre assuntos, tem uma porção de histórias bem pitorescas nesse começo, porque ninguém sabia fazer nada, né? Estávamos todos no processo de aprendizagem, mas superamos todos aqueles medo, nervosismo, e estamos aqui comemorando os 12 anos. E logo no começo, quando a Sueli Calda Schubert foi convidada do programa, ela também tinha um programa e ela nos deu um alento. Ela disse assim, depois de uns... Ela veio acho que no segundo... Nos primeiros, e ela nos disse, depois de uns 20 programas, vocês se acostumam. E nós estamos nos 600, né? 600 programas. Bom, então, vamos lá. Agora eu gostaria de saber do Edson. Eu vou já dizer a minha parte, que eu gosto muito dos programas de Natal. Eu acho que eles são realmente especiais, porque até o clima psíquico aqui dos estúdios, esse clima muda. E nós temos a participação das amigas da irmã Sheila, que é tradicional, então há 12 anos elas vêm. Nas semanas que antecedem o Natal. Então, para mim, falar de Jesus é um momento hiper especial aqui para o programa e todos nós nos emocionamos. Então, eu já não vou falar mais nada, mas eu já destaco para ninguém escolher meu tema. Eu gosto do Natal. E eu apoio todo. Você também, né? Natal gosto muito do Natal. É bem diferente o clima. Edson, dos vários assuntos que nós falamos aqui, inclusive assuntos repetitivos, porque os telespectadores nos pedem, fala mais sobre reencarnação, fala sobre mediunidade, fale sobre suicídio. Então, muitos a gente repete. Que tema que você destaca? Que tema que foi importante? Pode ser até um tema que você falou, né? Porque os seus programas também são muito bons. E por que esse tema por que é importante falar sobre esse tema?
Bom, eu fiquei triste porque eu ia falar o Natal e a Silvia pegou o meu tema. Mas, enfim, eu estava revisando os temas que falei aqui no programa e o Natal veio realmente assim com bastante impacto, né? Porque é uma época diferente, né? É uma época em que a espiritualidade está mais presente aqui na Terra. Mas, aproveitando então o gancho do Natal, eu acho que os programas que mais falam de doutrina, que mais falam ao coração, são aqueles que falam de Jesus. A humanidade precisa trazer mais Jesus para perto dela. Nós estamos tão intelectualizados, tão tecnologicamente aparelhados e tão afastados de Jesus, dessa espiritualidade que Jesus nos propõe. Então, é preciso trazer de novo Jesus à Terra, através da sua mensagem, através dos seus ensinamentos, para que a humanidade realmente seja mais humana, mais amor, mais emoção, e menos essa coisa tão materialista que nós vivemos nos dias de hoje. Então, eu acho que falar de Jesus, falar de Natal, é realmente muito importante para todos nós. José Arthur Sgarbi. Então, os temas que nós abordamos aqui, um que eu entendo que de bastante relevância é quando nós falamos a respeito do suicídio, né? Que é assim aparentemente uma desesperança, né? Que o sujeito se entrega entendendo que é capaz de botar o fim em si mesmo, e essa conotação de que somos eternos e que o suicídio não tem nenhum efeito, nós não conseguimos eliminar a si mesmo, né? Nós somos criaturas de Deus, somos eternos. Então, este ponto, quando a gente fala sobre o suicídio, é um tema que acalenta o coração dos parentes que ficaram, né? Coloca esperança e oportunidade nova naquele que praticou, né? Porque nós sabemos que ele terá a nova oportunidade. E isso, para mim, tem bastante relevância quando nós falamos sobre esse tema, que ele é muito comum e, assim, até nos dá um certo desânimo, né? Quando nós falamos a respeito disso, ou quando ficamos sabendo que alguém cometeu, que, assim, é o fim de si mesmo, acha que é o fim de si mesmo. E é esse um tema que eu sempre entendo, que destaco sobre o suicídio. E é um serviço até importante que a gente presta esclarecendo isso, né? Porque às vezes a gente vê declarações nas redes sociais de pessoas pedindo socorro, em grupos. Hoje acordei pensando em me matar, vocês têm alguma coisa para me falar? E as pessoas consolando ali, a pessoa está tão desesperada que ela coloca no Facebook muitas vezes. Então, o programa Presença Espírita também presta esse serviço de esclarecimento. Silvia, isso aqui, acredito nós, isso aqui é decorrência do que o Edson falou. Precisa trazer Jesus para dentro de casa, Jesus para o coração, e não pensar mais que é piegas falar de Jesus. Ele é o governador espiritual da Terra. Então, é isso que está faltando, que a pessoa que pratica o suicídio, tenta suicidar-se, é aquela pessoa que não tem valores, né? Ela não tem valores. E por isso que a gente frisa muito, é interessante os temas serem abordados por diversos entrevistados, porque cada um fala de uma maneira, aborda de um diferente, então não fala a mesma coisa. E é sempre bom a gente tocar nesse assunto, a valorização da vida, não só do suicídio, mas também do aborto, eutanásia e tudo mais, que só Deus tem o direito de... E eu passei por isso, que quando meu marido estava na UTI, desenganado, 7 médicos falaram que não tinha mais nada para fazer. Um deles falou: a senhora quer que eu desligue os aparelhos? Eu olhei bem para ele e me deu vontade, sabe, de falar aquela palavra, sabe? Eu olhei bem para ele e falei assim: só Deus tem o direito de vida ou de morte, sabe? O senhor faça o seu trabalho. E ele ficou mais uns meses, né? Quer dizer, quando chegou a hora, ele foi, né? É isso mesmo. Vinícius, que tema que você escolheu? Eu estive pensando em um dos temas que me chamam muito a atenção, é quando falamos a respeito das desencarnações coletivas. Porque eu vejo uma oportunidade
de mostrar a face consoladora da doutrina espírita, mostrando que não existe a morte, que aquilo que aconteceu não se deu como um castigo divino, mas como consequência da lei de causa e efeito, que aquelas vidas que se perderam, na verdade, foram apenas o corpo físico, os espíritos permanecem, há a possibilidade do reencontro com os seus familiares. Então, são temas que mexem não apenas na parte espiritual, mas nós vemos movimentação das pessoas, da sociedade, muitas vezes de lugares que nós nunca ouvimos falar, estão prestando o apoio a essas pessoas, e nós vemos então essa parte consoladora da doutrina. Gosto muito de uma palestra do Divaldo, em que ele tem a oportunidade de dizer que o Espiritismo matou a morte. E realmente, por mais que as religiões em geral sejam espiritualistas, não entendem exatamente a forma como se dá essa vivência, essa sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. E o Espiritismo nos traz uma forma muito prática, nos dizendo que existe intercâmbio efetivo e muito intenso entre aqueles que estão no plano espiritual e nós que estamos, por enquanto, ainda ocupando um corpo carnal. Então, são temas dessa natureza em que a doutrina espírita mostra esse lado consolador, que são esses programas que mais me chamam a atenção. E é interessante porque muitas pessoas pedem esse tema, né? Principalmente depois que acontece um acidente aqui no Brasil, em que muitos morrem de uma vez só, e às vezes as pessoas, inclusive, sugerem o tema e perguntam por que Deus permite isso. E aí o Espiritismo, então, vem falar da lei da causa e efeito, da lei dos merecimentos, das escolhas da prova, esclarecendo que não houve acaso, que um avião não caiu do acaso e eu morri do acaso, né? Existe uma explicação. Patrícia, nós estamos terminando, mas você vai me dizer o tema que você escolheu e depois você explica. Eu sempre dou preferência para quando a gente fala sobre família, sobre crianças, sobre a evangelização. Então, nós vamos fazer um intervalo rápido agora e voltamos com a Patrícia para fazer a explicação por que ela escolheu esse tema. A gente já volta. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje o programa é especial de aniversário. Nesse dia 3 de maio de 2019, o programa Presença Espírita completa 12 anos de existência. São 600 programas que foram ao ar, fora as reapresentações e o nosso canal no YouTube. A oportunidade de assistir o programa está aí presente, mesmo que eles não esteja acontecendo. Então eu vou passar para a Patrícia por que ela escolheu o tema família, criança e evangelização. Então, antes de eu falar por que eu escolhi, eu gostaria de destacar esse jeito que a Silvia trata cada programa que a gente faz aqui, né, ou que ela faz com as pessoas que estão à volta dela. Porque não tem uma vez que ela não apresente o programa que ela não fala, esse é um programa especial. Então, porque é muito especial estar aqui, né? E a gente vê o quanto que ela trata de forma carinhosa esse momento, né, que todos nós aqui tratamos de forma carinhosa, mas o quanto você, Silvia, faz isso me chama muito a atenção. Né? Eu não vou te parabenizar, porque eu acho que não é isso que você quer nesse momento, mas é bom destacar. E falar sobre a família, né, gente, porque nunca foi tão preciso falar sobre esse assunto. Nós vivemos épocas difíceis, onde as pessoas estão muito individualistas, onde os filhos estão muito abandonados, pelos celulares, os pais trocam o contato com o filho por qualquer oportunidade de estar, por exemplo, num computador. Então, assim, se tornou tudo muito mais importante do que estar com os filhos. Então, eu entendo que é importante que a gente fale sobre isso, que a gente fale sobre crianças, que a gente fale sobre a importância da evangelização. Né? As pessoas nos perguntam, lá na sua casa espírita, vocês falam de Deus?
Deus? Vocês acreditam em Jesus, em Maria? E a gente fala, nossa, nós temos evangelização. Ah, a escola dominical é a evangelização, é como uma catequese. Então, sempre eu gostei de destacar esses programas, que não porque eu gosto desse assunto, mas porque eu acho que é muito importante a gente transmitir para os nossos filhos desde cedo. E me chama muito a atenção um dia que eu aprendi, que me perguntaram, né, quando que a gente deveria começar a evangelizar os nossos filhos. E eu fui fazer uma pesquisa e eu aprendi que nós devemos começar a evangelizá-los já na barriga, enquanto estamos gestando, ou quando queremos adotar uma criança, no momento em que pensamos em praticar esse ato. Então, é esse lado, são esses programas que eu destaco do programa Presença Espírita. Agora com o Armando. Armando, você que ouviu todos, né? Sem cochilar, né, Armando? Você ouviu todos os programas praticamente? Eu posso dizer que eu gostei de todos, mas eu destacaria 2. Tenho a liberdade de destacar 2. Um é a reforma íntima, né? Que nós precisamos da reforma íntima para nos melhorarmos. E a gente sabe da dificuldade que temos de nos reformarmos, de mudar nossos hábitos. Nós podemos ver, desde que Cristo passou aqui há 2000 anos atrás, o quão pouco a humanidade evoluiu moralmente. Tecnologicamente a gente vê, mas moralmente muitos das atitudes que aquelas pessoas tomavam naquela época ainda de Cristo, ainda continuam tomando. Então a reforma íntima é importante para a nossa melhoria, né? É lenta e, consequentemente, eu viria um segundo assunto que eu acho interessante, que é a transição planetária. Nós moramos num mundo que está passando por uma transformação. E para que chegue nessa transformação, para que a gente mude a nossa casa para um mundo melhor, nós dependemos de nós mesmos. Então, é a consequência da reforma íntima. Seriam esses 2 os temas que eu mais admiro, assim, que eu mais me chamou a atenção durante os programas que passamos aqui. Ayrton, agora é com você. Bem, Silvia, nós vamos lembrar que nós temos as datas comemorativas dos anos que se sucederam de programa, dos programas de final de ano, mas também no mês de maio, né? No mês de maio, acho que começou a marcar o programa a lembrança do Dia das Mães. Então, nós sempre retomamos, porque se a gente for rememorar com relação à nossa existência física, ela começa quando? Ela começa, como a Patrícia lembrava, no ventre materno. Oficialmente ela começa ali. E nós, apesar de ser uma data ainda simbólica, mas isso nos reporta essa importância da vinculação psíquica que existe entre nós e as nossas mães, esse espírito que nos acolheu para iniciar essa tarefa terrena e, além disso, nos lega exemplos. E que, quando a gente lê sobre a importância do amor cristão na face da Terra, o amor da mãe é o que mais se assemelha ao amor cristão, né? O amor que Jesus demonstra pela humanidade. Esses espíritos são os que melhor exemplificam pela renúncia, pelo trabalho, toda a dedicação. Talvez não haja outro amor mais sublime que o amor maternal. E esse amor, ele transcende a vida física. Ele não é só durante a vida que ele existe, ele transcende. As mães passam a ser protetoras, continuam se dedicando por cada um de nós, mesmo tendo deixado a vida física. E a vinculação psíquica que existe desde a fase, como a Patrícia lembrava, da gestação, e ela vai se refletindo durante toda a nossa vida, né? Porque não há espírito que deixe uma marca mais assim significativa em nós do que a nossa mãe. E aí a gente, veja, no momento difícil, no momento até da desencarnação, quem que a gente vai lembrar? Né?
é esse espírito que muitas vezes está ao nosso lado e auxilia, nos recolhe após a desencarnação. Então, a marca do Dia das Mães também se tornou uma tradição. No mês de maio, a gente fala muito da família, da educação e também das mães, fazendo uma homenagem, mas também nesse sentido de mostrando a relação que existe, né, como a Patrícia comentou, sobre a família, as relações de educação e dos valores morais que as mães que acabam sendo os melhores espelhos do Evangelho para nós, são esses espíritos. Né? O programa da semana que vem vai ser sobre o amor, né? Porque como nós comemoramos o Dia das Mães, no segundo sábado do segundo domingo do mês de maio, nós vamos fazer um programa que vai falar do amor. Eu gostaria de perguntar para a Eulécia, né? Quando você começou a ter as primeiras ideias de um programa de televisão, o que você sente hoje, passado 12 anos, esse legado aí de 600 programas e quantas pessoas, você mesmo disse, é muito comum às vezes a gente estar no supermercado e as pessoas, eu conheço você de algum lugar do programa e aquele tema me ajudou muito, aquela colocação que vocês fizeram, né? Então, eu acho que o maior presente é esse, né, Eulécia? Na verdade, a satisfação que nos dá da ideia, que a gente fala, a ideia não foi minha, a ideia foi inspirada, porque nós tínhamos 2 programas de rádio e tínhamos um estúdio na URI, gravávamos o programa lá toda semana, mas chegou numa época que eu comentando, viajando para Jaguaraíba, não me lembro se a Silvia e o doutor Arthur ia fazer uma palestra, acompanhando, né? E eu falei, puxa, mas está na hora da gente fazer um programa de televisão, o que vocês acham? E eles já aceitaram a ideia. Então, hoje, todo esse tempo, a satisfação é muito grande, assim, sabe, da gente saber que essa ideia chegou aqui e todas as pessoas apoiaram, o movimento espírita apoiou, né, e deram muitas sugestões de programa, mas a gente sabe que chegou na hora, em cima da hora, estruturamos dessa maneira, porque nós sabemos que nós fazemos, mas inspirados pela espiritualidade, porque nós aqui, se formos só nós sozinhos pelos nossos valores, se não fosse a presença dos espíritos superiores, aqueles nossos companheiros de jornada, nós não faríamos o que nós fazemos hoje, né? Por isso sempre nós fazemos uma prece antes de começar o programa, porque nós somos humanos, nós erramos, né? Então é muito bom também a gente, quando as pessoas abordam realmente, às vezes a pessoa encontra no mercado, na rua, e ficam sorrindo né? Mas se eu não conheço a pessoa, fala, é do programa. Daqui a pouco fala, a senhora quer? Fala, pois é, o programa, gosta do tema, e claro, fala que, olha, eu sou católica, sabe, mas eu gosto do seu programa. Às vezes faz questão de dizer que é católico, inclusive um padre gosta do nosso programa, os companheiros dele lá falam que gostam do programa. Então, atingimos o objetivo, né, e essa é uma satisfação, assim, muito grande, assim, perante a espiritualidade, de saber que todos nós, né, porque ninguém faz nada sozinho, são todos uma equipe, né? A ideia foi minha, mas todos aportaram, e se não fosse eles ali, não saía. E hoje eu estou na frente por falta dos nossos companheiros, que profissionalmente não podem estar aqui, né? Então, eu também assumi, né, com a Silvia aqui, mas são assim temporariamente. A hora que um deles estiver profissionalmente, puder estar aqui na frente, eu continuo atrás das câmeras. Mas é uma satisfação muito grande me dirigir a todos vocês, viu? Bom, e também nós queremos agradecer ao João Barbiero, que é o proprietário da TV aqui Vila Velha, por nos ceder esse espaço, e também ao Léo Passetti, que hoje está aqui na TV Vila Velha, e durante tantos anos nós ficamos na TVM, que hoje não existe mais. Ele também nos proporcionou essa oportunidade de iniciarmos o programa lá. Ele faz parte da nossa história, assim, muito importante. Inclusive, a gente não poderia deixar de falar do Léo Passetti. Eu acho importante falar que tudo sempre deu tão certo, né? Fluiu tão bem, que a gente só tem a agradecer a espiritualidade a essas pessoas que são nossas parceiras. Eu acho que nos piores momentos sempre tinha uma luz, né, que surgia na hora certa. Exatamente. E falando em luz, também nós queremos agradecer ao João Leal, nosso cameraman, 12 anos conosco
E é o melhor câmera, né, João? Porque sempre a gente reclamava quando o João não podia estar, que ele ia fazer a Mission Fest, né, João? Daí a gente reclamava. E aí a gente reclamava dos outros, e hoje o Júnior, que está lá na sala lá do fundo, organizando tudo, inclusive a nossa Watch Party, é ele que abre, e o João Barbiero, que é aqui o proprietário dessa TV, que hoje nos abre as portas também, né? Com certeza. Vamos para fazer um ano também, estamos perto de um ano. Bom, então o nosso tempo já acabou, queria agradecer ao Edson, Vinícius, Ayrton, José Arthur, Patrícia e Armando, e sentimos a falta do Maurício, que não pôde estar conosco, mas ele vai assistir o programa, então nós mandamos um grande abraço para você, Maurício, que durante aí uns 10 anos, 9 anos também apresentou o programa Presença Espírita e por motivo de trabalho hoje mora em Curitiba. E vocês que são os nossos telespectadores desde o início, porque a gente faz sorteio desde o início e desde o início muitas pessoas participam conosco, então nós agradecemos aos velhos, aos novos telespectadores, vocês são a razão do programa Presença Espírita. Muito obrigado, nós vamos encerrando o programa, semana que vem estamos ao vivo novamente com mais um programa Presença Espírita.